Graça e paz a todos, boa noite. Vamos agradecer a Deus por esse dia e por essa oportunidade. Nós hoje estamos transmitindo essa live via Facebook. Estamos aí no dia 7 de agosto de 2020, sexta-feira. Vamos orar agradecendo a Deus. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estarmos na tua casa, para falarmos da tua palavra, para sermos ministrados pelo teu Espírito Santo, Senhor meu Pai. Que o Senhor venha abençoar este culto, Senhor meu Deus, essa transmissão. Que o Senhor também venha abençoar, ó Pai, o irmão Valdelício que aqui está comigo, os demais irmãos, ó Pai, os membros da IBCF, em Vicente de Carvalho, em Santa Rosa, aqueles que nos acompanham, Senhor meu Pai, pela internet, Deus querido e santo, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, trazer uma palavra poderosa para as nossas vidas. Abençoe aqueles irmãos e irmãs que estão trabalhando, estão atarefados, ó Pai, que o Senhor possa visitá-los em nome de Jesus, que o Senhor também visite aqueles, ó Deus, que estão enfermos, que o Senhor venha trazer cura, que o Senhor venha libertá-los de todo o mal, em nome de Jesus. Seja conosco, abençoe as nossas famílias, a nossa casa, Senhor meu Pai, protege, livra do mal, é o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Amados irmãos, vamos fazer uma meditação, uma reflexão no livro de Jó, capítulo de número 1, versículos de número 13 até o versículo de número 22. Deus tem enchido o meu coração com essa palavra e eu creio que ela é uma palavra propícia para o momento em que nós estamos vivendo, esse momento de caos, esse momento de dor, esse momento de angústia, esse momento de incertezas, de medo, de pavor. E nós vamos falar de um personagem que muito amamos, mas aprendemos muito pouco com ele. E não é que ele não nos ensine, ao contrário. A história de Jó nos ensina e muito, porém, é algo que nós não damos apreço, não damos atenção, porque nós temos uma visão muito obscura ainda sobre o caráter de Deus. O texto diz assim: certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram à espada os empregados e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse:
Seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Louvado seja o nome do Senhor eternamente. Que lição que esse personagem bíblico ele pode nos oferecer no meio desta crise, dessa pandemia, do sofrimento e do caos que se estabeleceu no mundo? Que ensinamento de fé, de confiança, de esperança que este nobre personagem bíblico ele pode oferecer a cada um de nós que expressamos que conhecemos a Deus, que confessamos com os nossos lábios que o amamos, confessamos com os nossos lábios que o adoramos, mas as nossas ações, as nossas atitudes de adoração comprovam o quanto nós estamos distantes de adorar esse Deus, de glorificar esse Deus, de conhecer esse Deus. Quão tem sido difícil muitos cristãos, e hoje eu vou falar abertamente, aqueles que compõem o corpo de Cristo. Eu não vou falar para os que estão de fora do templo, de fora do arraial, da comunidade de fé. Eu quero falar daqueles que se entregaram a Cristo como único e suficiente Salvador, que passaram pelo tanque batismal, que se assentam à mesa do banquete da ceia, que participam do culto da terça, da quinta e do domingo, aqueles que têm em mãos a palavra de Deus, aqueles que ouvem esta palavra, porém não têm permitido que esta mesma palavra venha promover os efeitos necessários para a qual ela é enviada. É interessante que Deus ele diz que a palavra que ele envia não tornará para ele vazia, mas antes esta palavra que foi enviada por ele, em algum lugar, em algum coração, em alguma vida, vai gerar uma transformação, uma mudança extraordinária. Vivemos num período em que a igreja, ou os que compõem a igreja, os membros, nas suas ações e atitudes, têm demonstrado o quanto que a sua confiança em Deus é dúbia, o quanto a confiança em Deus também é dúbia, porque quando tudo está dando certo, nós temos força, nós temos ânimo, nós temos o prazer de vir aos cultos, de expressar adoração, de falar palavras de louvor e adoração a Deus.
Mas quando as coisas não estão dando certo, gera em nós, brota em nós dúvidas a respeito de que se vale a pena ou não vale a pena servir a Deus. E esse personagem bíblico que tanto amamos e que tanto tem para nos ensinar, Jó, ele expressa e ele demonstra o nível, o grau de amor, de fé, de convicção, de certeza, de expectativa, de esperança que ele tem num ser supremo, no Criador de todas as coisas. E ele tem uma consciência tremenda de quem ele é e de quem Deus é. Do que ele possui e de onde veio a origem de tudo que ele possui. E é interessante que esse personagem, vamos chamar o nosso irmão Jó, ele está na terra, ele é homem, ele é carne, ele é sangue, ele vive em sociedade, ele não é um extraterrestre, ele não é um super-homem, ele não é um super-herói, ele é um homem comum, ele é um homem como qualquer outro homem, e é um homem que foi muito bem sucedido em tudo aquilo que ele se fazia, em tudo que ele colocava a mão, prosperava. Em todas as atividades que ele estava envolvido, o resultado era estupendo. Diz o texto que esse homem era rico. E dentro de uma sociedade, dentro de uma única cidade, esse homem se destacava entre todos os demais. E isso é importante frisar, esse destaque de Jó entre outros demais iguais a ele, homem. Porque o texto diz lá no versículo 1, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. E é interessante que o nome de Jó fala justamente sobre isso, virtude, riqueza, alegria, coisa interessante. E a Bíblia diz que esse homem se destacava por algumas coisas entre os demais. E é interessante frisar isso, esse destaque de um homem entre outros homens dentro de uma cidade. Eu não tenho aqui e não encontrei nenhum historiador que pudesse falar quantas pessoas habitavam na cidade de Uz. Seria bom se esse relato tivesse, mas eu creio que era muita gente, porque só o número de empregados que ele tinha era fenomenal. E para aquela sociedade, um homem ter 10 filhos, só a família dele era 12. Mas vamos destacar aqui quem ele era nessa cidade. O que destacava Jó entre os demais? Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer mal. O que é que esse homem tinha? 7 filhos e 3 filhas, 10 filhos no total. O que é que ele possuía? Posse, herança, propriedades, bens. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era um homem
mais rico, agora ele não vai falar da cidade, era um homem mais rico do Oriente. Na cidade ele se destaca. No Oriente, ele é um homem mais rico. Ou seja, ele não era rico só na cidade. Ele era rico na região. Porque hoje tem o Oriente Médio, não é isso? Então pense comigo nessa visão aí. Na cidade, ele era homem íntegro, justo, temente a Deus e evitava fazer o mal. Mas na região, no Oriente, era um homem mais rico que tinha. Então nós vamos destacar aí algumas coisas interessantes. Onde ele vivia, se destacava pelo caráter que ele tinha e pelo Deus que ele servia. Amém? No Oriente, pelos bens que ele possuía. Vamos trazer os bens de Jó para esse tempo de agora, no meio dessa crise? Vamos falar primeiro do versículo 3, 7.000 ovelhas. Naquele tempo, se a gente for falar, um homem que tem 7.000 ovelhas, ele era um verdadeiro fornecedor de duas matérias-primas para a cultura daquela época. Da lã da ovelha se fazia roupas de pele, cobertor. Então, digamos que ele era um mega empresário da indústria têxtil. Amém? Cobertores, jaqueta, casaco. Vamos falar que ele é um homem da matéria-prima da indústria têxtil. Falando dos 3.000 camelos, nós vamos dizer então que Jó, com 3.000 camelos, ele era um mega empresário de transporte público, porque os camelos naquela época, eles serviam para transportar pessoas por conta do físico do camelo. O camelo, ele bebia muita água e passava muito tempo sem ter sede, porque havia um depósito, há um depósito no corpo do camelo que consegue manter água ali por muitos e muito tempo. É por isso que ele é um animal de deserto. Ele não é um animal rural, não é um animal que pode se estabelecer em qualquer lugar. Ele é um animal do deserto. Ele foi criado para suportar aquilo. Então, para fazer esse transporte de pessoas, então digamos que ele hoje era o quê? Dono de uma mega empresa de transporte público. Transporte rodoviário, levando pessoas para um lado para o outro, transportando. Aí vamos olhando mais aí, ele tem 500 jumentas. Jumentas jumento é um animal de carga. Então vamos dizer também que ele era um mega empresário de quê, irmãos? Transporte de cargas. Então, se a gente parar para olhar assim, ele hoje seria empresário, um mega empresário de várias linhas. Aí vai falar do que mais aqui? 500 juntas de bois. Vamos trazer essas 500 juntas de bois, porque naquela época os bois eram que aravam a terra. E quando ele fala de junta, ele está falando de dois. E ali se aparelhavam um boi velho e um boi novo, que era para a coisa andar bem, né? Um que tem experiência e o outro que tem a força para... Então um vai dando o equilíbrio no trabalho. Então digamos aí que ele teria aí 1.500 juntas, 2 são 1.000, não é isso? Então vamos lá, dizemos que ele tenha 1.000 tratores à sua disposição só para preparar a terra para o plantio. Fazer terraplanagem, aqui na frente, aqui, né? Aquelas coisas de mexer com terra, preparar o ambiente para construção.
Digamos também que ele tinha 500 jumentos, também para fazer esse transporte de cargas, né? Aí ele fecha aqui dizendo que tinha muita gente trabalhando ao seu serviço. E Jó, nos demais capítulos, quando ele começa a expressar, ele vai dizer o seguinte: que ele tratava os funcionários como filho deles, que ele não deixava nenhum pobre passar necessidade na cidade, que ele não permitia a injustiça, porque ele entrava na briga a ponto de discutir com o opressor para poder pôr em liberdade o oprimido. Ele fala isso, ele expressa isso a partir do capítulo 29, quando ele abre a boca sentindo saudade da vida que ele tinha para o momento em que ele está vivendo agora. Jó expressa isso. Então quer dizer que Jó, ele viveu dentro de um ambiente tranquilo, financeiramente. Ele tratava todo mundo bem, dava assistência ao pobre, ao necessitado. As pessoas tinham prazer de trabalhar para Jó. Mas só que esse homem ele vai passar por um período negro, doloroso. Ele vai ser colocado numa crise e numa situação tão difícil que ele vai dizer que se ele fosse produto de um aborto, ele seria mais feliz do que está vivendo naquela situação. Mas em momento nenhum ele olha para Deus, espragueja Deus, cospe na cara de Deus, vomita as coisas na cara de Deus. Em momento nenhum. Em momento nenhum ele se revolta com Deus. Em momento nenhum. Agora veja só uma coisa tremenda. Esse homem temia tanto a Deus, respeitava tanto a Deus, adorava tanto a Deus, que o texto a seguir, o versículo 4, diz que os seus filhos tinham costume de fazer banquetes, um na casa do outro. E eu entendo aqui que era no tempo em que os filhos faziam aniversário. Então um convidava outro, e é interessante que a festa aqui, cada filho tem a sua casa. Aqui, seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de quem? De Jó. O que nós aprendemos com Jó aqui, irmãos? Que ele se movia a adorar a Deus não pelo que ele tinha, mas por quem Deus era. Olha a preocupação de Jó: meus filhos estão em banquete, eu preciso purificá-los, porque talvez eles tenham feito alguma coisa que ofendesse a Deus. Então o que ele fazia? Ele preparava os sacrifícios, o holocausto, para quê, irmãos? Para oferecer ao Senhor, para que Deus viesse perdoá-los, se porventura eles tivessem feito alguma coisa. E outra coisa, nem na prática, no íntimo. Quando ele fala no íntimo, no pensamento. Olha isso, olha a preocupação que esse homem tem de não ofender a Deus, de não
acender a ira do Todo-Poderoso contra ele e contra os filhos. Ainda que seja por pensamento, lá no íntimo, eu vou preparar aqui do mesmo jeito, que eu quero... Não. A preocupação de Jó era essa. Mesmo sendo rico, multimilionário, cheio de empregados, tendo tudo do bom e do melhor, esse homem se preocupava em agradar a Deus, em servir a Deus. No versículo de número 6, começa então a tragédia na vida de Jó. Jó está aqui preocupado em apresentar, em oferecer a oferta de holocausto em favor dos filhos. Acabou o período de festa, agora é momento de purificar-se, separar-se a Deus, evitar que o mal chegue à família, à casa. Só que há um diálogo entre Deus e o maligno, e esse diálogo é justamente sobre esse homem temente, justo, que evitava fazer o mal, que era íntegro, chamado Jó. E Jó não está sabendo de nada. O nome dele está arrolando numa conversa entre Deus e Satanás. Diz o versículo 6, que certo dia que os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus, e filhos de Deus aqui não é carne e não é sangue, filhos de Deus aqui é os anjos, os seres celestiais. Eles vão se apresentar diante de Deus, e no meio deles está quem? O anjo decaído, o querubim que foi expulso, aquele que conhece na palma da mão o que é o céu, porque ele já esteve lá, ele andava lá, ele regia lá, ele comandava lá. Mas o orgulho e a soberba fez ele cair. E a intenção de Satanás aqui nessa conversa é causar uma rebelião no coração de Jó. Perceba que a intenção de Satanás aqui não é matar Jó. Não é matar Jó. É causar uma rebelião no coração do homem a que o próprio Deus testifica quem ele é. Leia comigo. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Olha que camarada petulante. Dizer para Deus o seguinte: será que o senhor não está errado, não? Agora continue lendo aí o versículo 10 comigo. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, e tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O que ele está instigando aqui? Uma rebelião no coração de quem? De Jó.
Qual tem sido a prática de Satanás hoje, no meio dessa pandemia, no coração de muitos crentes? É instigar o crente a fazer o quê? A permanecer na presença de Deus, a glorificar a Deus, a agradecer a Deus por tudo que tem acontecido e ocorrido? Não. Engana-se que Satanás está preocupado em arrancar alguém de um templo religioso. Engana-se. Ele não está preocupado em tirar ninguém de dentro de um templo religioso ou de uma denominação evangélica ou de alguma instituição evangélica. Porque não basta simplesmente ele nos tirar do local de culto. É necessário fazer com que a gente se revolte e se rebele contra aquele a qual o culto pertence, que é a Deus. E é isso que as pessoas estão cegamente fazendo. Passando por situações, por dificuldade, a primeira coisa que elas vão vomitar é na cara de Deus. E como que elas usam isso? Textos bíblicos. Eles pegam textos isolados da Bíblia e vão vomitar na cara de Deus, mas está escrito na tua palavra. Como se Deus tivesse esquecido do que Ele mesmo colocou no coração dos homens como revelação para ser escrito, para que hoje nós pudéssemos ler e compreender. Então, o que o inimigo está fazendo hoje, neste exato momento de pandemia, é criando dentro do nosso coração uma revolta, uma rebelião contra Deus. E o que tem de crente carregado de revolta e rebelde com Deus, não está de brincadeira não. Eu estou falando para você texto passo a passo, expositivamente, pontuando para você ter a ideia, a noção do risco que nós estamos correndo. Por conta de ignorância. Por conta de falta de entendimento das Sagradas Escrituras. E pasmem vocês que quem é que está sendo usado para gerar essa revolta dentro de nós são os mesmos que assumem os púlpitos, que abrem as Escrituras e ficam falando para nós de dias melhores, de conquistas, de vitórias, não desistir de sonho, não desistir disso e daquilo outro. E quando as coisas não acontecem como eles falam, ninguém se revolta com quem falou, vai se revoltar com Deus que não mandou falar nada. Isso tem atingido o coração de Deus. Porque as pessoas dão ouvido aos homens, mas não esperam o próprio Deus falar com eles e pôr luz no entendimento deles. Corre atrás do Zé da revelação, da Maria da profecia, mas não dobra o joelho e abre o livro para ver o que Deus está falando. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A igreja está fracassando na missão de gerar adoradores de Deus e para Deus. Estamos formando adoradores de homens, falsos profetas, e pessoas que dizem que Deus deu sonho e deu revelação, quando Deus não revelou e quando Deus não produziu sonho no coração de ninguém.
Agora perceba uma coisa interessante aqui. Satanás está instigando uma rebelião, e ele quer que essa rebelião seja produzida pelo próprio Deus. Mas Deus é Deus. Salmo diz que Ele conhece a nossa estrutura e que Ele não nos dará uma carga sobre os ombros que nós não possamos suportá-la e carregar. É a palavra dele que diz que ainda que nós venhamos tropeçar e cair, Ele não permitirá que fiquemos prostrados. A resposta de Deus é magnânima, gloriosa. No versículo 12 ele diz o seguinte: o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. O que Deus disse para Satanás? Está nas tuas mãos. Vai lá e faz o que tu quiser, menos tocar nele. Qual foi o resultado disso? Quando os filhos estavam fazendo o banquete, versículo 13, diz que estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar a notícia. Então agora Jó perde 10 filhos. Aliás, ele perde agora os bois, né? Perde os jumentos, perde parte dos empregados. Vai vendo. Quando esse primeiro mal completa a notícia, perceba que não houve intervalo, tudo ocorreu um único dia. Num único dia. Quando esse estava fechando a boca, encerrando a notícia, veio o versículo 16. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Então ele perdeu os bois, perdeu os jumentos, agora perde as ovelhas e perde mais empregados. Veja o versículo 17. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a notícia. O que foi embora agora? Os camelos. E mais o que? Os empregados que cuidavam dos camelos. Versículo 18. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar a você a notícia. Presta atenção, só 4 funcionários ficaram.
de todos que ele tinha. Ele perdeu os bois, ele perdeu as ovelhas, ele perdeu os jumentos, ele perdeu as jumentas, ele perdeu os camelos e ele perdeu os filhos. O que produzia riqueza a ele, os bois que aravam a terra, as ovelhas que distribuíam a sua carne aos restaurantes, a sua lã, a indústria têxtil da época, os camelos que faziam o transporte, os jumentos que transportavam as cargas, tudo isso, o que era o alicerce de todo o bem, de toda a riqueza de Jó, foi completamente surrupiado, roubado. Os empregados mortos e os filhos mortos também. Agora veja a atitude desse homem diante de tudo isso. Versículo de número 20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o chão, com o rosto em terra, em adoração. Em o quê? Adoração. Não foi em reclamação, não foi em murmuração, não foi em rebelião, não foi com a ânsia de vomitar na cara de Deus a injustiça que talvez essa rebelião queria produzir no coração de Jó. Ele fez o contrário, ele raspa a cabeça com um sinal de humilhação. Ele rasga o manto. Então ele se prostra com o rosto em terra em adoração. E o que é a adoração? É tecer as mais belas palavras de elogio a alguém superior. Como é que eu consigo elogiar alguém que permitiu acontecer essas coisas na minha vida? Só quem de fato é verdadeiro adorador. E o verdadeiro adorador não adora a Deus, não serve a Deus, não segue a Cristo por aquilo que Deus dá, e nem por aquilo que Deus faz, mas por quem Ele é. É ter uma consciência de onde veio e para onde vai. Aleluia. Aleluia. É ter a convicção de que ele veio porque Deus permitiu e só vai voltar porque Deus também permitiu. Olha a expressão desse homem em nome de Jesus. Com o rosto em terra, em adoração, ele disse: nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Aleluia! O Senhor foi quem deu, o Senhor foi quem tirou, bendito seja o nome do Senhor. Contudo, versículo 22, em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa nenhuma. E nós?
Como é que nós temos nos comportado neste momento de crise mundial? Falta de emprego, falta de dinheiro, cheio de dívida para pagar, cheio de problema para resolver. Olha para um lado, olha para outro, não vê uma luz no fim do túnel, não há uma esperança. E nós, como é que nós estamos nos comportando diante de Deus numa situação como essa? Como é que queremos desejar uma coisa que nós não trouxemos ao mundo quando nós nascemos? Quem é que veio pelo menos do ventre da mãe com uma peça de roupa? Como é que temos nos comportado diante de Deus quando falamos que vou à casa do Senhor adorar? Como é essa adoração? Porque veja só uma coisa: oração, adoração é se render a alguém superior. É entender quem Ele é e quem eu sou, onde Ele está e onde eu estou. Adoração é magnificar um ser supremo, que chama à existência o que não existe, que dá vida onde está tudo morto. Terra-se-me. Que dá ordem às coisas acontecem. Entenda, Satanás queria implantar no coração desse homem uma rebelião contra Deus. O que ele tentava aqui é arrancar Deus do coração de Jó. Era essa a intenção. Ele queria provar para Deus que Jó era interesseiro. Queria provar para Deus que a soberania de Deus na vida do homem não tem força, não tem poder. Que o homem serve a Deus por tudo aquilo que Deus dá a ele. Abençoa ele em tudo que faz, abençoa ele onde ele chega. E Deus disse assim: não, eu não vou não, quem vai é tu. É como se Deus dissesse a Satanás uma coisa: eu não erro com quem eu escolho. Você foi um erro. Mas eu não erro com quem eu escolho. Quando eu falo, a minha palavra é mantida. E foi eu que dei testemunho de Jó. Perceba aqui, vou caminhando para o fim, que no capítulo 2, Satanás está insatisfeito. Olha o capítulo 2 lá. No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Olha a expressão de Deus aqui. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele mantém. Ele afirma quem é Jó. E ele acrescenta mais alguma coisa aí. No mesmo versículo 3, ele evita o mal. Ele se mantém íntegro
apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Ele acrescentou mais. Além de tudo isso, tem mais uma coisa: ele se mantém íntegro. Além de você ter tentado instigar uma rebelião no coração dele contra mim, ele continua íntegro, firme, intacto. Satanás não se dá por vencido. Versículo 4, ele diz o seguinte: pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Então está comprovado que Satanás, ele não quer a morte. Ele quer o apartamento, a separação do homem com Deus. Ele quer quebrar esse laço de comunhão. Satanás não está preocupado com a religião, que quem criou as religiões foi ele mesmo. É por isso que está essa bagunça. A maioria das guerras que acontecem no mundo é por conta de religião. É um ódio de uma religião contra a outra, essa desgovernança toda. Irmão, ele não está preocupado. A única coisa que ele quer fazer é gerar em nós uma rebelião contra Deus, a ponto de nós desprezarmos a Deus. E aí que é o perigo. É por isso que Deus diz o seguinte: eu não divido a minha glória com outro. Isaías 45, 22 diz assim: olhai para o Senhor para que sejais salvos. Só seremos salvos em Deus, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Perceba aqui, versículo 6, o Senhor mais uma vez dá resposta a Satanás. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. O que ele quis dizer, poupar a vida? Na primeira provação, não toque. Na segunda, poupe a vida. Ele está entregue na tua mão. E a gente aprende em Colossenses 3:3, a nossa vida está escondida em Deus através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é esse corpo, é o que está dentro dele. Toque no corpo, faça apodrecer a carne, faça endurecer os nervos, mas a alma continuará intacta. Versículo 7: saiu Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça, um caco de telha, e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma louca, uma insensata. Porventura receberíamos o bem do Senhor e não receberíamos o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. E nós? O que é que nos motiva a servir a Deus?
O que é que nos motiva a seguir a Cristo? O que Ele pode dar, o que Ele pode fazer, o que Ele pode realizar. O que nos motiva a estar na presença de Deus? Eu tenho uma resposta. Não é o meu querer. O que tem prevalecido é a vontade dele na minha vida. Se fosse perguntado para mim quantas vezes que eu já pensei em rejeitar, em abandonar, em largar tudo, eu diria dos 28 anos, pelo menos 27 anos que eu estou nessa caminhada. Já pequei, já caí, já levantei, já fui restaurado, já andei desanimado, já andei quase desistindo, já quase larguei tudo, mas o que prevalece dentro de mim não é o meu eu e o meu querer, é a vontade de Deus, é o amor de Deus por mim. E eu estou consciente que Ele não precisa provar o amor dele de outro jeito. Não é me dando carro novo, não é me dando casa própria, não é me dando dinheiro para pagar minhas dívidas, as minhas contas. Não, irmão, não. É Cristo na cruz, o sangue derramado, aleluia, a justiça de Deus que veio sobre mim. Eu estou justificado, louvado seja Deus. Carro novo, ladrão rouba. Casa nova, no primeiro aperto eu vendo ela. Bom trabalho também eu perco. Saúde, uma hora está boa, outra hora está mal. Mas a presença de Deus, ela precisa ser constante. E a presença dele supre a dor da falta de coisas que nós almejamos ter. Por isso que Moisés, ele tinha uma consciência: se o Senhor não for conosco, não queremos anjo. Porque ele tinha consciência do que a presença de Deus, ela valia. Não quero anjo. O anjo pode fazer o que ele... Não é anjo que nós queremos, a sua presença conosco. É a sua presença. Nós queremos que o Senhor esteja entre nós. Remasi, cante, eremandurimasi, ecanto neia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós não conseguimos comprar a presença de Deus, irmãos. A presença de Deus não se compra, Osvaldo. A presença de Deus se atrai. Ulicácia. Lemanda-se. Oh, aleluia. O que atrai a presença de Deus não são dízimos gordos, oferta gorda, mas é um coração quebrantado e contrito e extremamente apaixonado por quem Deus é e não pelo que Ele faz. O que está faltando nessa geração cristã é paixão, é amor, é devoção, é adoração genuína a Deus, não pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é. Termino. Esse homem é um exemplo de cristão, de adorador, de servo além de qualquer posição social e financeira. Aleluia. E o que nos choca é a revelação que ele mesmo faz no capítulo 42 do seu livro.
Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. No versículo 5 vem a maior revelação da história da vida de Jó. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Irmão, preste atenção nisso. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, neste momento, dentro desta minha situação real, os meus olhos te veem. A experiência verdadeira de Jó não chegou quando ele estava na fartura, quando ele estava na riqueza, desfrutando de tudo, quando os filhos estavam vivos. A experiência de Jó foi na miséria, no vale da sombra da morte. Deus se manifestou a ele. Ele diz: olha, eu só te conhecia de ouvir falar, mas neste estado em que me encontro, tu se revelaste a mim e os meus olhos te veem. Oh, aleluia! Nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem um coração percebeu um Deus como tu, que trabalha para o bem daqueles que em ti esperam. O que queremos mais dele? Quantos que desceram à sepultura hoje, sem experimentar essa dádiva, e nós estamos aqui cheio de problema, cheio de questionamentos para serem resolvidos, cheio de questionamentos para serem resolvidos, mas nós fomos atraídos por ele, e o que é mais importante, atraídos para ele. Amados irmãos, que essa palavra venha trazer uma transformação na sua maneira de servir a Deus, de adorar a Deus, de enxergar a Deus. Deus ele pode, Deus ele faz, Deus ele é soberano. Ele criou as estrelas, e quem mais poderia conhecer o nome delas senão ele? E ele diz que chama cada uma pelo nome. Ele criou as águas do mar e do rio. Ele criou a margem do mar, que é a praia. E ele dá ordem à onda se forme. Ele dá onda, quebre, e até ali é o teu limite. E ela vai até o limite que ele permite. Pare e pense comigo, irmãos, em nome de Jesus. Como é que pode isso? Vai para a praia, olha lá, o mar está lá, imenso, enorme. Tu olha para trás de ti, estão uns prédios, estão ruas, estão calçados. Por que esse mar não vai? Porque Deus deu o limite. Ele faz tudo perfeitamente. E você acha que ele vai permitir, irmãos, que a gente se perca? Não. Ele nos dará força para suportar o que precisamos suportar. E depois que nós passarmos por esta prova, nós seremos aprovados, e com certeza ele nos abençoará. Que Deus abençoe. Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos por essa revelação gloriosa e profunda. Com certeza, Senhor meu Pai, renovou o nosso ânimo,
renovou a nossa convicção, a nossa certeza de que vale a pena te servir e seguir a Cristo. Continue nos dando força. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sejam abençoados em nome de Jesus.